Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Era o ano de 2010. Eu estava no último ano do ensino médio, tinha 16 anos e todo dia minha mãe me buscava de carro na escola. A aula terminava a 12:30 e então eu ia para a porta da escola e ficava esperando ela. Era o mês de outubro. O dia estava muito bom. Eu estudava em uma escola particular aqui na minha cidade, Rio de Janeiro. Era uma quinta-feira. Eu estava esperando minha mãe na porta da escola com a minha amiga Camila. Minha mãe sempre dava carona para ela. Então estávamos conversando quando vimos uma mulher atravessando a rua e vindo na nossa direção. A mulher estava muito bem arrumada, era bonita, alta, tinha um semblante preocupado, olhava para todos os lados, parecia que estava perdida. Então ela se aproximou da gente, deu boa tarde, perguntou se conhecíamos a rua Almirante Sampaio. Ela estava com um papel na mão e olhava para ele todo momento. Eu disse que não conhecia. A mulher então colocou as mãos na cabeça num gesto desesperado. Parecia que ia chorar, sabe? Ela mostrou o papel para a gente e disse que já estava há horas procurando aquele endereço, que tinha ido lá mais cedo para uma entrevista de emprego e que precisava tirar uma xerox. Então pediu para uma outra moça guardar o seu lugar na fila. Ela conta que se afastou muito pouco de onde estava. Entrou no lugar onde tinha a xerox, disse que era tão perto que dava para ver a fila dali. Então ela tirou a xerox, saiu do lugar e já estava ali, do outro lado da rua, onde se via só o colégio e as lojas ali perto. Nada que se parecesse com o lugar que estava antes. Então ela começou a andar e não via mais a fila e nem o estabelecimento que tinha tirado a xerox. Ela começou a andar e não conhecia aquele lugar. A moça contava isso pra gente com voz desesperada, quase chorando. Me mostrou o papel e eu vi o endereço, mas eu nunca tinha visto aquela rua e nem a minha amiga. Então eu disse: sinto muito, moça, mas nunca ouvi falar dessa rua. Ela ficou parada ali, como pensando o que fazer, e depois saiu andando, olhando para todos os lados, coçando a cabeça. Bom, minha mãe chegou, fui para casa e no carro ainda perguntei para minha mãe se ela conhecia aquela rua e falei da mulher. Minha mãe brincou e disse: será que ela é de outra dimensão, filha? Falamos sobre isso mais um pouco e acabei por esquecer. Em 2017, 7 anos depois, eu estava quase acabando a faculdade. Estudava no período da noite e namorava o Paulo. Ele quase toda sexta me buscava na faculdade e depois íamos a algum lugar. Nesse dia era uma sexta. Ele ligou e disse que não poderia ir me buscar, pois sua mãe não estava se sentindo bem. Perguntou se podia ir até sua casa. Eu nunca tinha ido lá e somente uma vez falei com a mãe dele por telefone. Confesso que fiquei meio sem graça de aparecer do nada, mas ele me chamou e sua mãe não estava bem, então não vi nenhum problema. Ele chamou o Uber e fui. Ele tinha passado o endereço pelo WhatsApp. Peguei o Uber e fui. Chegando lá, desci do carro e de cara vi uma casa muito bonita, grande, com um belo jardim.
Toquei a campainha e uma bela senhora veio atender. Então eu disse: oi, sou a namorada do Paulo. Ela me olhou meio surpresa, desconfiada. Fiquei meio sem saber o que fazer e disse: ele me pediu para eu vir. Ela ficou ainda um pouco parada, me olhando, desconfiada. Depois abriu o portão e disse: entra. Desculpe, mas eu não sabia que o Paulo tinha namorada. Ele não me falou que você vinha e até saiu com os amigos. Parei e olhei para ela. Como assim? Ele acabou de me ligar, disse que a senhora não estava bem e pediu para eu vir? A mãe dele ficou ainda mais confusa e falou: mas eu estou ótima. Bem, eu realmente não sabia o que pensar, mas já que estava ali, acompanhei a mãe dele até dentro de casa. Fiquei ainda mais surpresa quando o homem se levantou do sofá e veio até nós. Então a mãe falou: esse é meu marido, Jorge. Querido, essa é a namorada do Paulo. O homem ficou tão surpreso quanto a mulher. Eu não estava entendendo nada. Paulo nunca tinha falado do pai. Minha surpresa aumentou quando conheci seu irmão. Bom, passado o espanto, todos nós sentamos na sala e eu tentei ligar para o Paulo, mas não conseguia completar a ligação. Por mais que tentasse, não conseguia. A família dele era muito agradável, me trataram super bem. Eu tentava ligar para ele toda hora e nada. A mãe dele percebeu meu embaraço e disse: vou ligar para aquele irresponsável. Onde já se viu pedir para você vir aqui e sair? Ela falou enquanto ligava para ele. Eu achei que ela não fosse conseguir, pois eu estava tentando e nada. Só que ela conseguiu de primeira e disse: Paulo, sua namorada está aqui há mais de meia hora. Ela está te esperando. Então houve um silêncio. Ela olhava estranho para mim enquanto falava com o filho. Era uma situação muito constrangedora. Depois de um minuto, ela disse em voz baixa: meu filho, essa moça disse que você pediu para ela vir. Como assim você não sabe quem é ela? Então eu me levantei totalmente constrangida. Chega, vou embora. Me despedi de todo mundo e saí. Estava com tanta raiva daquele idiota. Como pode me fazer passar por isso? Saí dali quase que correndo, e assim que coloquei os pés na calçada, meu telefone toca e era o Paulo, perguntando onde eu estava. Não vou falar o que disse a ele, pois é impróprio. O que vou contar é que ele ficou muito surpreso com tudo que falei. Disse que estava em casa com a mãe dele me esperando, ignorando o fato de eu estar na porta da sua casa. Mandei ele para aquele lugar e saí em busca de um táxi, ônibus, qualquer coisa que me levasse para casa. Cheguei em casa tarde, tomei um banho e fui dormir muito irritada. No dia seguinte, quando liguei meu celular, pois o tinha desligado na noite passada, vi que tinha mais de 20 chamadas do Paulo. Ele havia me ligado a noite toda. Por volta do meio-dia, ele foi na minha casa. Brigamos muito e o tempo todo ele dizia que estava em casa. Para me provar, ele ligou para a mãe dele e eu falei com ela. Ainda assim, não acreditei muito. Então brigamos mais e ele me pediu para ir com ele até sua casa. Fui, mesmo com raiva. A casa dele, na noite anterior, era pintada de azul e agora o muro estava branco. Essa foi a primeira coisa que achei estranho. Mas tudo bem, beleza, pode ser que eu tenha confundido. Mas o que se seguiu foi absolutamente anormal. Primeiro, que aquela não era a mãe dele. Era parecida, mas estava mais velha, mais acabada. Era como se fosse a irmã gêmea da mãe, da outra mãe, só que 10 anos mais velha.
A casa dele também estava totalmente diferente da outra. Digo, os móveis, tudo era diferente. A casa era a mesma, mas estava completamente diferente da outra. Eu não sei se eu consigo explicar. Isso ainda não era tudo. O mais surreal é que fiquei sabendo que Paulo não tinha pai. Sua própria mãe me falou que era viúva há 6 anos. E agora o grande finale dessa história bizarra. A mãe dele me disse que Paulo não tinha nenhum irmão, como ele tinha me falado. Mas o que deixa essa história fantástica é que a mãe dele me falou que teve outro filho, sim, mas que morreu logo após o nascimento. Paulo nunca me falou desse irmão, pois ele nasceu antes dele. E para ele era como se esse irmão nunca tivesse existido, pois ele não o conheceu. E para terminar o relato, que já está enorme, eu me pergunto até hoje: onde fui naquela noite? Paulo, que hoje é meu marido, e minha sogra, juram que fui na sua casa sim, e conheci sua família de outra dimensão, pois era tudo igual, mas ao mesmo tempo era tudo diferente. Lá seu pai e seu irmão não morreram, e Paulo não tinha namorada. Fico pensando se o Paulo de lá está tão confuso quanto eu. Essa foi a minha história, e no começo do relato relembrei o que aconteceu comigo na escola, pois anos depois me vi tão perdida quanto aquela moça. Acho que assim como eu, ela viveu uma experiência de estar em outra dimensão. Por tudo que passei, posso dizer sem medo de errar que todos nós já passamos por experiências assim. Só que às vezes nem percebemos. Obrigada, canal Apesar da Noite, pela oportunidade de poder contar a minha história. Espero que um dia seja lido por vocês. Beijos de luz. Tchau, noturnos.